O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Avança para as águas mais profundas. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo está clamando, está orientando toda a igreja. Ele que sempre conduziu a vida da igreja. Avança para as águas mais profundas. Lançai as redes na direção dos mais jovens. Voltai o olhar e o coração para os mais jovens. Nesta época de tantas transformações e tão rápidas transformações. É o clamor do Espírito por meio de 3 realidades. A primeira, um evento eclesial, um sínodo, o sínodo da juventude, que aconteceu no ano passado. A segunda realidade, um documento, uma exortação apostólica pós-sinodal, Cristo vive, para os jovens e para todo o povo de Deus. E a terceira realidade, uma pessoa, o pontífice, o Papa Francisco, que neste momento está fazendo sua viagem a Moçambique, está fazendo sua viagem apostólica
para 3 lugares da África, começando por Moçambique. Então, por meio do sínodo, do documento e da pessoa do pontífice, que uniu as intuições, reflexões, questionamentos do sínodo e mais as inspirações do seu coração, porque ele tem a graça de estado para isso, para o pontificado, ele que é o sucessor de Pedro. O Espírito Santo está orientando a igreja a lançar as redes na direção dos jovens. Eu quero ler para vocês na íntegra o primeiro parágrafo deste documento, que seria até um pecado não lê-lo. Ainda mais vocês que vão rezar as inspirações durante toda esta novena. Cristo vive, é Ele a nossa esperança, a mais bela juventude deste mundo. Tudo que Ele toca se torna jovem, se torna novo, se enche de vida. Por isso as primeiras palavras que quero dirigir a cada um dos jovens cristãos são: Ele vive e te quer vivo. Então este é o primeiro parágrafo do documento sobre a juventude, escrito por Sua Santidade o Papa Francisco. Tudo que Jesus toca se torna jovem. Pode ser até que você pergunte: mas por quê? Por que eu devo conhecer e rezar as intuições deste documento se eu não sou tão jovem? Primeiro, porque nós convivemos com jovens e somos responsáveis por acompanhá-los. Segundo, porque o conceito de juventude, para nós que somos cristãos, é um pouco diferente do conceito que o mundo apresenta, principalmente do conceito estético. Se a gente for pensar na realidade da sociedade, há uma obsessão pela questão da estética, mas o Papa, ele nos ajuda a olhar além. Quando que um cristão envelhece? Quando o tempo passa? Não somente. O cristão envelhece quando deixa de amar. Então, o que envelhece um discípulo, uma discípula de Jesus, aquele que deixou tudo para segui-lo, como nós ouvimos no Evangelho, é a tristeza, o rancor, o ressentimento, o egoísmo, a falta de amor, se a gente for resumir, o pecado. É isso que nos envelhece, muito mais do que o passar dos anos. Se nós ampliarmos nossa visão, então nós podemos pensar: uma pessoa pode ser muito jovem, mas seu coração pode estar envelhecido. Uma pessoa pode ser anciã, muito experiente, muito vivida, mas ter um coração plenamente jovem. Porque o que traz a verdadeira juventude, diz o Papa, é a capacidade de amar. A capacidade de amar nos renova. É assim que Jesus nos toca. Por isso que ele disse: tudo que ele toca se torna jovem, porque Jesus Cristo é o eternamente jovem, pleno de vida, cheio de luz, de vigor, de ânimo. Então esse documento é importante para todos nós, para animar os mais jovens que estão entre nós, porque até os mais jovens correm o risco de cair no comodismo, de perder a esperança. O Papa constantemente está dizendo: não deixais que ninguém vos roube a esperança. Parece que disse em Moçambique hoje também, para os jovens reunidos num estádio, que estavam dançando lá, festejando a presença, a visita do Papa.
Então esse documento é para os mais jovens, para todo o povo de Deus, para nós que temos responsabilidade de acompanhar os jovens e para que toda a igreja rejuvenesça, para que toda a igreja se renove diante de Jesus, né, com a graça de Jesus. Na primeira parte do documento, o Santo Padre fala o que a palavra de Deus diz sobre os jovens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, primeiro nós vamos refletir sobre o Antigo, vamos fazer essa linha histórica. Primeiro nós vamos refletir sobre o Antigo, depois sobre o Novo Testamento. Se a gente voltar lá no Antigo Testamento, lá na Antiga Aliança, é importante recordar o contexto. Os jovens não eram valorizados na época da Antiga Aliança. Somente o ancião era valorizado, por causa de sua experiência de vida e de muitos motivos. Então, o jovem não era valorizado na época da Antiga Aliança, mas mesmo assim, Deus se encontra, se comunica e confia missões muito importantes a pessoas muito jovens. Então, se a gente pensar assim, algumas figuras marcantes do Antigo Testamento, José do Egito era o filho mais novo. Foi ele que ajudou a família e o povo na hora da penúria. O mais jovenzinho é que ajudou todos que estavam sofrendo, depois de passar por uma experiência muito difícil que ele passou. Deus se comunicava com ele por meio de sonhos, e ele era jovem, inexperiente. Gedeão recebeu a missão de liderar o povo. Ele era o filho mais novo de sua casa, do menor clã. Quer dizer, ele nunca seria escolhido pela lógica, pelo contexto que ele vivia. Ele nunca seria escolhido para ser líder, mas ele foi escolhido para liderar o povo. Então Deus sempre acreditou na força da juventude. Deus sempre estimulou os jovens, isso desde a Antiga Aliança, a sonharem com um mundo novo, a colocarem suas potencialidades, suas habilidades a serviço dos irmãos, a serviço da comunidade, a sonhar alto. Se a gente for pensar em dois reis de Israel, dois grandes líderes, Davi, muito jovem, pastoreava as ovelhas. Quando elegeram Davi, disse: você é o escolhido. Alguns disseram lá, contrariados: mas ele é tão jovem, é o mais novo. Está lá na Escritura: o ser humano vê a aparência, Deus vê o coração. Mesmo sendo muito jovem, seu coração agradou a Deus. Ele foi escolhido para governar o povo. Salomão, tão jovem, e a gente pode dizer tão sábio ao mesmo tempo. Qual foi o pedido que ele fez ao se sentir tão despreparado para a missão? Pediu a sabedoria. Um jovem sábio, Salomão, foi um grande rei para Israel. Se a gente for pensar nos profetas, Samuel era um adolescente inseguro, não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Estava acontecendo na vida dele um despertar vocacional, até que o adulto mais velho o acompanhou, o orientou, e ele disse: fala, Senhor, fala, que o teu servo escuta. E cumpriu uma grande missão. O outro grande profeta, Jeremias, ele mesmo confessa: eu não sei falar, Senhor, tenho medo, sou apenas uma criança, sou muito jovem. Mas o Senhor o estimula: não tenhais medo, eu estarei
contigo. Então 2 grandes profetas, Samuel e Jeremias, foram escolhidos para a missão profética, ainda muito jovens, como nos diz as Escrituras. E o Papa recorda com carinho uma mulher extraordinária, que nós precisamos revalorizar, revisitar este livro na Escritura, o livro de Ruth. Ruth foi uma jovem valente, generosa e solidária. Na hora mais difícil da vida da família, ela não abandona Noemi, sua sogra viúva. Então, 2 mulheres sozinhas enfrentaram tudo sozinhas naquela época. Ela não sai nunca ao lado da anciã. Ela muito mais jovem, com sua força, ela ampara a sogra mais velha, que estava até um pouco desanimada diante da situação que estava vivendo. Então a gente vê, desde o Antigo Testamento, o Senhor acreditando e investindo na juventude. No Novo Testamento agora, tudo fica mais claro, é claro, na experiência da Nova Aliança, tudo fica mais claro. Jesus é o Evangelho vivente, como diz o Papa Francisco, a comunicação do Pai. No Novo Testamento fica claro que Deus acredita no jovem, e quando o jovem erra por imaturidade, lhe dá uma nova chance. A parábola do filho mais novo no Evangelho de Lucas, que imaturo, impetuoso, pediu para deixar a casa do pai. Depois ele acaba se perdendo, mas ele tem um coração jovem, porque ele consegue recomeçar, começar de novo. O filho mais novo, lá da parábola conhecida como filho pródigo, do pai misericordioso. E aquele que ficou dentro de casa tinha um coração velho. Ele era apegado até aos cabritos. O Senhor vai dar um cabrito para ele festejar, contava até os cabritos. Ele era ganancioso, apegado, rancoroso. Então o coração dele era velho. Ele podia ter aproveitado aquela oportunidade para reagir, para se renovar. Mas então a parábola nos diz, conforme o Papa nos exorta, o Senhor acolhe o coração jovem do pecador. Ele pecou sim, mas livremente voltou para recomeçar. Então Deus acredita nos jovens, sabe que os jovens não podem ser maduros realmente porque são jovens, e por isso sempre lhes dá uma nova chance, a chance de recomeçar. Se a gente for olhar um outro trecho do Novo Testamento, nós vamos ver como que é importante que o jovem preserve sua liberdade. Um jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta: que devo fazer para ter a vida eterna? Então ele tinha no coração dele o sonho, ele queria algo mais. O jovem sempre quer mais. Aí Jesus propõe: reparte o que você tem com os pobres. Nessa hora ele renuncia sua juventude, seu coração se torna envelhecido. Voltou para casa triste, perdeu a coragem de arriscar. O jovem é corajoso, ele aceita o desafio, aceita a mudança. O jovem rico não. O apego fez seu coração se fechar. Ele voltou para casa triste e envelhecido. Não aceitou o desafio de Jesus. Então o Novo Testamento fala como que é importante que os jovens permaneçam livres. É que existe um desejo de liberdade no coração do jovem, mas o próprio jovem precisa preservar esta liberdade, o que não aconteceu com o jovem rico, como nos diz o Evangelho. O Evangelho também nos fala de jovens, das mulheres, as virgens prudentes,
estavam com suas lâmpadas acesas, suas lamparinas, esperando o noivo. Mas algumas não eram tão prudentes, eram distraídas, superficiais, como que adormecidas diante da vida. Aí o Papa, ao recordar esse trecho do Evangelho, vai dizer: um jovem não pode viver na superficialidade, não pode desperdiçar a juventude, precisa dedicar a juventude para as grandes causas, porque senão a juventude passa e fica como aquela virgem imprudente, não acolheu o amor, não acolheu o noivo. Como Santo Agostinho sempre disse: eu tenho medo, Senhor, eu tenho medo da graça que passa e eu não abraço. Então não é porque os jovens estão começando a vida que eles vão deixando o tempo passar assim, vivendo de forma superficial. É preciso aproveitar o tempo da juventude, como fizeram as virgens prudentes com suas lâmpadas acesas. E muito interessante também ao Papa recordar, como está escrito no Evangelho de Lucas, o que aconteceu naquela cidade de Naim, que o Senhor Jesus devolveu a vida ao filho da viúva. Jovem, levanta-te, eu te ordeno. Perto da porta da cidade de Naim, 2 cortejos se encontraram. Um cortejo fúnebre de morte, a mãe viúva levando seu filho para ser sepultado, e um cortejo de vida, de esperança, Jesus e os discípulos chegando na cidade. Esses 2 cortejos se encontram e a presença de Jesus é determinante para devolver a vida ao filho da viúva. É o que o Senhor quer fazer com todos os jovens, principalmente aqueles que estão desanimados, estão prisioneiros dos vícios, os que perderam a esperança, os que perderam o sentido da vida, os que não vê perspectiva para o futuro neste mundo com tantas crises, tantas incertezas. O que o Senhor Jesus quer fazer é devolver a vida. Levanta-te, levanta-te, eu quero você vivo. Ele vive e te quer vivo. Assim terminou o Papa no primeiro parágrafo que nós ouvimos. Então, quanto que nós aprendemos com a tradição bíblica, também com a tradição da igreja. Tantos santos tão jovens, Teresinha do Menino Jesus, que é a padroeira da paróquia onde eu estou vivendo. Hoje é dia da memória facultativa de Teresa de Calcutá. Com 18 anos, ela saiu de casa para se consagrar e acabou vivendo até quase 90 anos. Foram décadas de consagração, dedicada aos mais pobres dos pobres. Tantos jovens, como aquele mexicano José Sánchez del Rio, que foi martirizado com praticamente 14 anos, não negou a fé, foi fuzilado, mas na hora da morte ainda gritou: Cristo, viva o Cristo Rei, viva o Cristo Rei. Professou a fé na hora da morte. Então, tantos exemplos. Essas pessoas viveram tão poucas e foram tão santas, porque o tempo para Deus é muito diferente. Por isso que para Deus o velho não é aquele que viveu muito. Parece que na lógica de Deus acontece aquilo que está no coração do pensamento paulino, do pensamento de São Paulo: o homem velho e o homem novo. Que no grego o homem novo é a mesma coisa que o homem jovem. Quem que é o homem velho? Egoísta, dominado pelo pecado. Quem que é o homem novo, o homem jovem? O ser humano aberto, renovado pela graça do Cristo crucificado e ressuscitado. E para terminar, nós que fizemos toda essa reflexão de como que Deus valoriza e acredita na juventude, isso está escrito nas Escrituras, isso também fica encarnado na tradição dos santos jovens.
eu quero citar um trecho do Novo Testamento, que é uma parábola muito pequenina, às vezes muito esquecida, mas que pode nos ajudar muito, principalmente quando é citado pelo Papa, quando nós falamos da integração de gerações. Como vamos conviver, jovens e anciãos? É a parábola que fala assim: o reino de Deus é como um pai de família, que abre seu tesouro, seu baú, e do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Então, no reino de Deus, a gente precisa do jovem e do ancião. A gente precisa da força, do vigor da juventude e da sabedoria e da experiência dos anciãos. E o Papa diz isso num outro trecho desta exortação, ao lembrar o testemunho de um jovem no sínodo, um jovem das Ilhas Samoa. O jovem pediu para falar, foi concedida a palavra, o Papa Francisco, atento, ouviu o que o jovem disse, inclusive escreveu a experiência que teve no documento. Ele disse assim: Santo Padre, eu imagino a igreja como uma canoa. Lá nas ilhas onde eu moro, lá nas Ilhas Samoa, a gente se locomove de canoa. Lá onde eu moro, a gente precisa de uma pessoa mais velha dentro da canoa. Por quê? Porque ela tem experiência para olhar as estrelas. E ao olhar as estrelas, ela se orienta pelos astros. Ela não se perde. Então, dentro da canoa, precisa de um mais velho, que consegue interpretar as estrelas, para que a canoa não perca a direção. E dentro da canoa precisa de um mais jovem, porque enquanto o mais velho está observando as estrelas, o mais jovem tem vigor para remar, porque senão a canoa não sai do lugar. E olha que interessante esse exemplo. Então, a igreja é como uma canoa, precisa da sabedoria e da experiência dos mais velhos, que sabem interpretar as estrelas, e precisa do vigor e da coragem dos mais novos, para que a canoa possa se movimentar e o barco possa ser conduzido para além. Que esta imagem possa ajudar a vossa comunidade nesta novena, para que todos nós, jovens, crianças, anciãos, todos nós estamos no mesmo barco, no barco de Jesus. Nós precisamos acolher o clamor do Espírito que quer renovar toda a igreja por meio da força do Senhor, que é a força do amor. Que assim seja.